Aí, dia 2 de julho, Marcha para Jesus em Mossoró. Vai ser bênção. Muitos vieram até ele. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E Jesus os curou. Festival Internacional Boas Novas, nunca visto antes em Mossoró, com o evangelista norte-americano Adam Smith. Dias 10 e 11 de junho, às 19 horas no campo de futebol Raizão, bairro Santo Antônio. Venha receber a oração da fé por sua cura, família, vida financeira e sentimental. Participação musical do Ministério Fé Brasil. Com Jesus eu eu tô. Sou jovem, gosto de liberdade. E ter liberdade é poder escolher. As drogas podem ser inicialmente agradáveis, socializantes. Mas a verdade é que elas destroem a vida humana. Causam dor e sofrimento. Destroem famílias. Certo ou errado? Quem sabe? Sou jovem e ainda não sei direito o que quero. Mas as coisas que eu não quero, eu sei. E drogas é uma delas. O uso de drogas não tem volta. Adote seu filho, antes que um traficante o faça. Se você tem um problema, nós também temos um problema. Juntos, vamos resolvê-lo. Segunda-feira do Congresso dos Vencedores. Venha dar um basta nas dívidas, desemprego, insolvência, inadimplência. Seus caminhos estão fechados. Tudo está andando de mal a pior. A crise está sucumbindo sua fé. O endereço da virada da sua fé está aqui. Avenida Alberto Maranhão, 2650, Alto da Conceição. Agora é só da glória, paz do Senhor, povo abençoado da cidade de Mossoró. Aqui quem está falando é o Sandro Nazireu. Quero convidar todos vocês para no dia 2 de julho de 2016 estarmos juntos louvando a Deus na Marcha para Jesus. Vai ser lindo. Você é meu convidado especial, hein? E lembrando, claro, que a TV Mossoró é a TV oficial da Marcha para Jesus. A gente chega lá! Olá, muito boa tarde para você, boa noite, né, para você que está aí na sua casa nos acompanhando. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, um programa da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Estamos mais uma vez no ar aqui pela TV Mossoró e é um grande prazer estar junto com você que está aí em casa nos assistindo. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Aproveita e já vai avisando para todo mundo que o programa está começando. Fala aí para os seus vizinhos, fala aí para os seus amigos, para os seus familiares. Diga assim, ó, programa Palavra Viva começou, liga lá na TV Mossoró, né, canal 7, na TV aberta e canal 24 para quem tem TV a cabo e vamos nos acompanhar aí porque hoje nós temos muito a aprender. Hoje nós estaremos falando sobre um tema muito interessante, todas as semanas nós trazemos temas bastante interessantes para discussão, para debate, para o nosso aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre a nossa carne. Você sabe o que significa esse termo, a nossa carne? Né? Se você não sabe, fica aí que você vai aprender, porque a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes, eu queria fazer uma oração com você que está em casa. Antes da gente começar a debater, a discutir, vamos orar, vamos falar com o Senhor para que Ele venha abençoar todo esse programa? Oremos. Senhor, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos permite estar aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, fiel nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido e nos livrado do mal.
queremos te pedir tua proteção sobre esse programa, que o Senhor abençoe cada pessoa que está em casa, que o Senhor venha trazer grandes lições e aprendizado a cada uma dessas pessoas, Senhor, e que esse programa possa fazer diferença na vida dos nossos telespectadores. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Olha só, hoje, dia 30 de maio de 2016, estamos aqui em mais um programa Palavra Viva. Como você sabe, a gente sempre começa lançando a nossa enquete, que é aquela pergunta que a gente manda para você que está em casa, que se você souber a resposta, você pode ligar para a gente, entrar em contato conosco, respondendo a pergunta, né? A enquete de hoje está muito fácil, gente. Até o caminho a gente já vai dar para vocês. Olha só qual é a pergunta. Em Gálatas, capítulo 5, a Bíblia fala que existe algo em nós que é contrário ao Espírito. O que é? O que a Bíblia diz lá em Gálatas 5 que existe em nós e que é contrário ao Espírito? Se você sabe a resposta, liga ou manda um WhatsApp. Se você não sabe, vai procurar para depois você ligar. O número está aparecendo aqui embaixo, ó, 98843-1218. 98843-1218. Você pode mandar o WhatsApp ou então se você quiser ligar, fazer ligação, fica à vontade. Liga também, dá a sua resposta. Lembrando que você também pode participar pelo Facebook, você coloca hashtag Palavra Viva CBM e aí você também pode estar participando, trazendo sua opinião, tá certo? Participando dessa enquete, você vai ganhar um prêmio muito legal. Você vai ganhar um CD do Kleber Lucas, você vai ganhar um presente todo especial lá da Little Vic, que a gente também quer mandar um abraço aqui para a Little Vic, para todo mundo que faz a Little Vic, né? Um abraço para todos vocês. E é isso, você pode ligar para a gente para ir concorrendo a esses prêmios, tá bom? Não espere, não deixe o tempo passar, vai ligando logo, porque a gente vai fazer sorteio já na semana que vem e é muito bom que você participe. Quanto mais você participar, mais chances você vai ter de ganhar, tá certo? No nosso segundo bloco, a gente vai ter uma entrevista bacana, que é o quadro O Povo Responde. Você já sabe como é que funciona. Hoje, Reuel vai estar participando novamente aqui conosco, só que ao vivo, né? Nós estaremos fazendo esse quadro inteiramente ao vivo. No terceiro bloco, temos o PGM ao vivo, que você também já está acostumado. O programa de hoje vai ser muito abençoador, se Deus assim nos permitir, tá certo? Olha só, pessoal, eu queria começar trazendo um clipe para você que está em casa, que para nos introduzir nesse momento, né, nos introduzir na palavra do Senhor. Eu queria que você assistisse esse clipe, refletisse, meditasse na letra dessa canção, tá certo? Que a gente vai, daqui a pouquinho, a gente volta para dar prosseguimento ao nosso programa, tá bom? Então não saia daí, vamos curtir esse clipe abençoado, Diante do Trono, com a música Seja o Centro. Daqui a pouquinho a gente está de volta, tá bom? Não saia daí. Aqui
Sejam tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Só que música bacana é essa, seja o centro do grupo Diante do Trono, uma música realmente maravilhosa, com uma letra fantástica, e que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas todos os dias, não é mesmo? Olha só, pessoal, quero lembrar para vocês de participarem da nossa enquete. Hoje está muito fácil, porque eu não sei o que você está esperando que ainda não participou da nossa enquete. Se você está nos assistindo agora, olha só o que é que você pode ganhar. Coloca aí na tela a imagem dos prêmios que nós temos para sortear. Olha só, uma Bíblia Sagrada, um CD do Kleber Lucas e mais um presente todo especial que está vindo diretamente lá da Little Vic. Muito obrigado, pessoal da Little Vic, que tem nos ajudado aqui com esses prêmios, né? Eles não podem ir direto para sua casa. A pergunta de hoje está muito fácil, então é uma chance a mais que você tem de ganhar, tá certo? A pergunta é, em Gálatas 5, a Bíblia fala que existe algo em nós que é contrário ao Espírito. O que é? Procura lá e manda sua resposta via WhatsApp ou então ligando pra gente. O número é o 98843-1218, tá bom? Agora eu vou chamar um pequeno intervalo, a gente vai ver uma mensagem muito bacana nesse intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Povo Responde. Fica aí que a gente volta já. Usar crack é bom, não é? É bom. Se ruim, a pessoa não usar. É tanto prazer que quanto mais você tem, mais você quer. Na base ganha 25, 30 por dia, né? Crack é um negócio que não só dá prazer não. Dá prazer a qualquer um que fuma. Agora só que a pessoa até quando termina se arrepende. Você se arrepende de ter começado a usar? Vai me arrepender de tempo. Me arrependo até hoje de eu ter saído desse caminho do Senhor. Eu acredito que você pode encontrar uma filha ainda, mano. Você pode entrar na filha. É minha vida, tá ligado? O crack destrói a vida? A vida? Destrói tanto a vida do que tá usando como quem tá no que não tá usando. Eu não posso dormir se projetar. É muito que passava desconhecido, tá ligado? A droga acabou com sua família. Acabou com tudo, acabou com minha vida. Se você pudesse voltar atrás, você voltaria? Que eu digo, mano, que quem não usa, nunca tem usado. Que o cabelo não conhece, não
Olá, estamos aqui de volta com o programa Palavra Viva. Dessa vez, agora no segundo bloco, teremos o quadro O Povo Responde. E já está aqui do meu lado, ele que irá participar desse quadro comigo, que é o Reuel, nosso seminarista lá da Segunda Igreja Batista. Vai estar respondendo aqui algumas perguntas, né, sobre o tema do nosso programa de hoje. O que é que nós estaremos debatendo hoje? Hoje nós vamos falar sobre a nossa carne, né, Reuel? Exatamente. Inclusive, boa noite, né, Reuel? Boa noite, Thomas. Primeiramente. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar mais uma vez aqui no nosso programa Palavra Viva. Muito bem. Hoje o nosso tema é carne, né? A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Já vamos começar falando sobre isso, temos algumas perguntas aqui, mas eu queria que você que está em casa acompanhasse agora algumas opiniões das pessoas das ruas. Nós sempre vamos às ruas pedir, coletar a opinião das pessoas sobre o tema, e nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o seguinte: você acha que o homem, ele já nasce mal? Você acha que o homem, ele já nasce inclinado para coisas ruins, né, para a maldade, ou você acha que o homem nasce puro e ele se corrompe depois com a sociedade, né? Essa pergunta não é nova, mas nós fomos fazer nas ruas ontem, e aí nós temos algumas respostas que eu queria que você assistisse aí, pelo menos a primeira parte, depois a gente volta e começa a conversar sobre o assunto. Confira aí. Rapaz, depende, né? Depende da convivência da pessoa. Se ele convive com as pessoas que são mais, ele vai se tornar uma pessoa mal. Ou se não, pode ser o contrário também, depende. Vai depender da situação. Mas com certeza eu acho assim, que se a pessoa fosse para fazer uma coisa ruim, ele deve gostar de fazer essas coisas ruins, entendeu? Mas depende também da ocasião de convivência também. Muita gente é por causa da convivência. Então, na sua opinião, ele nasce bom? Nasce bom e com a convivência às vezes se transforma em uma pessoa ruim. Mas tem casos que não, né? Eu acredito que sim, eu acredito que o ser humano ele nasce com a intenção de fazer o bem e de viver o bem, né? Já que o ser humano ele tem essa questão de sempre estar no bem-estar, né? Querer o bem-estar dele e do próximo, dos seus filhos, dos seus descendentes. Eu acredito que sim, que o homem literalmente ele nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu não acredito que ele já nasça má, porque a genética da gente ela é como se fosse uma receita para a produção de proteínas. Então eu acredito que a personalidade dele é pelo meio que influencia. Eu creio que ele já nasce com uma certa tendência, mas a influência da família, creio que é 75% que influencia na formação final dele. A família e os outros 25% é a sociedade, mas a tendência ele já nasce com alguma tendência. É isso aí, você conferiu aí algumas opiniões. Tem gente que acha que as pessoas já nascem más, tem outras pessoas que acham que o homem ele não nasce mal, ele se torna ao longo do tempo. Mas sobre essa maldade, né, nós vamos começar debatendo hoje, essa maldade que vem da nossa carne, né? Pois bem, Reuel, gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, já para a gente se situar. O que significa, no contexto bíblico, a palavra carne, né? Que é justamente o que nós estamos debatendo hoje. Bom, Thomas, carne, no sentido bíblico aqui, é a nossa natureza humana. É aquilo que nós somos naturalmente. É o nosso ser. É o homem nato. Aquilo que já nasce, a nossa tendência natural. Então, a carne, no contexto bíblico, é justamente a inclinação natural do homem, o seu pensamento, o seu ser, tudo o que ele naturalmente é, como ele nasce, isso é a sua carne. Nós somos a nossa própria carne. Reuel, biblicamente falando, todas as pessoas nascem com essa carne, com essa natureza inclinada para o mal ou para o bem, né? Biblicamente falando, essa carne, essa naturalidade do homem tem que tipo de inclinação? Ou seria ela neutra? Bom, nós ouvimos aí várias opiniões, tanto que nasce bom, que nasce mal, que nasce neutro. E nós temos hoje na nossa sociedade, no nosso mundo, um pensamento de que o homem é o produto do meio. Porém, a Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia nos mostra que o homem foi sim criado bom, criado justo, porém ele se meteu pelos seus próprios caminhos. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. A Bíblia nos mostra que Deus criou o homem, Adão e Eva, bons, puros. Porém, esse homem desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem apenas que o homem não poderia fazer, que era justamente comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem desobedeceu, pecou, e com isso teve a sua natureza humana, a sua carne, corrompida pelo pecado. E essa corrupção é passada
para usar um termo usado nas nossas entrevistas, geneticamente. Então, todos os seres humanos que vieram a partir de Adão e Eva já nascem corrompidos, já nascem corruptos, já nascem com a sua carne, a sua natureza tendenciosa para o mal. Então, não é a sociedade ou a família, como a gente ouviu, que inclinam a pessoa para o bem ou para o mal. Nós naturalmente somos maus. O salmista diz que em pecado eu fui gerado, em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, o ensinamento bíblico é que nós nascemos em pecado, nós nascemos corrompidos, a nossa carne é por natureza inclinada ao pecado e contrária a Deus. Então quer dizer, Reuel, que a origem desse pecado vem lá do Éden, lá do começo de todas as coisas, é daí que vem a maldade da nossa carne, é isso mesmo? Exatamente. Tudo começou no Éden. Tudo começou quando Deus criou o homem puro, bom, para crescer e multiplicar e dominar sobre a terra, com todo o seu mandato cultural. Porém, esse homem desobedece a Deus. E uma vez que o homem desobedece a Deus, a nossa natureza se corrompe e nós nos tornamos pecadores por isso. Muito bem. Olha, nós temos mais opiniões aí das pessoas em casa. Vamos conferir... Em casa não, nas ruas, né? Vamos conferir que a gente volta já conversando um pouquinho mais sobre isso. Confira aí. Eu tenho 2 filhos, um casal. Eu ensinei eles a andar no caminho certo. Se eles tivessem tortado, não era culpa minha, né? Essa é a minha opinião, né? Certo? Porque vai depender da criação, né? É como eu digo, criei meus 2 nesse sentido, né? De andar no caminho certo. Como já tem amigo deles, já perderam a vida, deram para drogado, até criminosos já estão presos. Tem um casal é um casal, casaram, e eu ganhei outro casal, que é meus 2 netos, né? Vou ensinar também da mesma maneira que eu ensinei os 2. O meu pensamento é que o ser humano ele nasce bom, mas hoje, como vocês sabem, a sociedade ele oferece bastante coisas boas, mas também coisas ruins, né? Nós sabemos que hoje nós vivemos em um mundo onde tudo hoje é mais fácil, a prática tudo é mais fácil em questão de drogas, de alcoolismo, de tudo que a tendência é mal. Então, assim, eu acho que existem seres humanos bons que com futuro brilhantes, mas também existem pessoas que escolhem o mau caminho, né? Caminho errado que não nasce com pensamento, mas pensamentos ruins, mas devido à sociedade, o mundo em que vive, né, a tendência é pelo lado ruim. Meu pensamento é esse. Eu já quero até mudar para dizer que já nasce também, não sei nem explicar para direito, mas eu acho que nasce bom. Aí, no correr do tempo que vai crescendo, aí ele se corrompe com a sociedade, porque tem gente muito ruim que bota no mau caminho, aí vai se perdendo. Quando de pequeno vai se soltando, aí vai se perdendo. Pois bem, Reuel, algumas pessoas, né, disseram aí que as pessoas nascem assim, ou então, não, perdão, que as pessoas nascem boas e vão se perdendo com o tempo. Reuel, agora eu queria perguntar o seguinte para você. Essa inclinação da nossa carne para o pecado é uma coisa que desagrada a Deus, é um pecado, é algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, o que é que nós que queremos agradar a Deus, nós que, né, queremos sermos como Cristo, queremos nos apresentar de maneira que agrade ao Senhor, podemos nos livrar dessa carne que está inclinada para o pecado, né? Esse é um problema que a gente vai ter que conviver para sempre. O que a gente pode fazer para se livrar disso, Reuel? Bom, a Bíblia nos diz que o pendor da carne, a inclinação da carne é inimizade para com Deus. Então nós precisamos de uma forma que nos faça voltar a ser amigos, a ter paz com Deus. E a Bíblia nos diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então o método pelo qual nós podemos fugir dessa inclinação natural, que nós podemos sair desse padrão de pecado que já é inato, que já nasce conosco, que é a nossa carne pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, é nos entregarmos a Cristo. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nada que nós façamos, nenhuma obra ou conhecimento ou busca religiosa ou boas obras, nada disso pode purgar, pode pagar os pecados que a nossa carne nos inclina a fazer.
Porém, se nós nos entregamos a Cristo com fé, se confiamos, depositamos nele a nossa esperança, a nossa confiança para a salvação, então nós podemos ter paz com Deus e assim fugir dessa influência da carne nas nossas vidas. Então quer dizer que se alguém aceita Cristo, ele se livra dessa carne pecaminosa? Uma vez que você aceita Cristo, você está livre do pecado, você está livre da inclinação carnal para o pecado? Bom, vou dar um exemplo para você do casamento. No dia nós temos o dia do casamento, a cerimônia acontece e ali você diz, olha, esse foi o meu casamento, eu me casei aqui foi o meu casamento. Porém, toda a sua vida conjugal, todos os anos que se seguem, toda a vida a dois, é o seu casamento. O dia foi o seu casamento, a sua vida é o seu casamento. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós somos salvos, ali é o dia da nossa salvação. Porém, dia a dia nós vamos sendo salvos, a nossa salvação é continuada e o nome disso é santificação. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, a palavra nos ensina que nós somos livres do castigo do pecado, que é a condenação que viria por sermos pecadores. Nós somos livres da influência, do poder do pecado na nossa vida diária e nós seremos livres no futuro da presença do pecado. Então, nós estamos nesse meio do caminho. Nós já fomos livres do castigo, da punição que viria por causa do pecado no futuro, porém hoje nós estamos sendo livres da influência da carne, do pecado nas nossas vidas. Isso quer dizer que nós ainda não somos perfeitos, ainda temos inclinações para a carne. Pessoas cristãs, pessoas que têm Cristo como Senhor, ainda pecam. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele disse que ele era o principal dos pecadores. E se nós analisarmos a Bíblia, vermos tudo que Deus fez através dele, nós vemos que ele foi um homem altamente usado por Deus. E ainda assim se considerava o principal dos pecadores. Por quê? Porque a sua carne ainda lutava contra a santificação. O nosso velho homem, a nossa natureza humana, o pendor da carne, a inclinação para a carne, estará sempre tentando voltar à tona. Mesmo nós tendo Cristo como nosso Salvador, mesmo nós tendo o Espírito Santo habitando em nós, agora com uma grande diferença. Se nós não estamos em Cristo, a inclinação da carne sempre vai vencer. Nós não temos, enquanto homens naturais, a opção de não pecar. Nós não conseguimos. Nós somos naturalmente voltados para o pecado. A palavra diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, toda a nossa inclinação é para o pecado. Eu posso não pecar nisso, mas eu peco naquilo. Então, não há uma fuga para do pecado. Porém, quando Cristo é o nosso Senhor, quando o Espírito Santo habita em nós, aí sim, nós temos a capacidade de escolha. A palavra nos diz em Efésios capítulo 2 que sem Cristo nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E morto não tem escolha. Então o pecado era o único caminho que nós podíamos traçar. Porém, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. E a partir do momento que nós temos essa vida em Cristo, que somos salvos, que nos entregamos a Ele mediante a fé, nós temos essa capacidade de escolher não pecar. Temos a capacidade de escolher não fazer a vontade da carne e fazer a vontade de Deus. Reuel, eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para continuar conversando sobre esse assunto, mas infelizmente nosso tempo é muito curto, né? Nós estamos encerrando o nosso quadro, mas muito obrigado pela sua participação. Prazer. Quero agradecer por estar aqui mais uma vez conosco, sempre no nosso programa, mais uma vez no quadro O Povo Responde, Verdade. né? Quero agradecer pela sua participação e pelos esclarecimentos trazidos, tá certo? Bom, o nosso debate aqui no Povo Responde está acabando, mas o programa não está e o debate também vai continuar. A gente vai continuar falando sobre essa inclinação carnal, a carne, o pecado, no próximo bloco com o PGM ao vivo, tá certo? Por isso, não saia daí, porque ainda tem muita coisa para ser debatida, para ser falada aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, enquanto isso, eu quero convidar você a ligar ou mandar o seu WhatsApp para a gente, respondendo. Olha só, em Gálatas 5 a Bíblia fala que existe algo em nós que é contrário ao Espírito. O que é isso? Se você sabe a resposta, manda o WhatsApp para 988431218 ou então liga para esse mesmo número com a resposta. Você vai concorrer a alguns brindes lá da Little Vic, tá certo? Então, aproveita esse intervalozinho que a gente vai fazer aí, você vai assistindo e vai ligando, tá bom? Não saia daí que a gente volta já. Próximo.
Arquivos, por favor. Um pouco de mentira, um pouco de roubo, e alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas. Mas as assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu amo minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Olá, estamos de volta no nosso programa Palavra Viva e como foi anunciado por Thomas, estamos no nosso quadro PGM na TV. PGM significa Pequeno Grupo Multiplicador. E como geralmente a gente faz ao longo das semanas, temos aqui o nosso quadro, nosso time de participantes, de convidados, nosso irmão Rubem, Josinaldo, temos aqui Reuel, que esteve conosco já no blog anterior, também a nossa irmã Riane, e eu sou o pastor Alan George. É um prazer imenso juntos participarmos desse quadro. E vamos para o texto de hoje, da nossa temática, e gostaria que vocês observassem aí na tela qual é o texto de hoje. Vamos lá? Olha só o texto que se encontra lá em Romanos capítulo 7, versos de 18 a 20. Você acompanha conosco, que diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha só que texto tremendo, que texto desafiador. E agora eu gostaria de lançar a vocês as perguntas com a grande responsabilidade de juntos estarmos aqui discutindo esse tema. A primeira pergunta é, aí fala exatamente o apóstolo Paulo, a expressão minha carne. O que vem a ser minha carne? O que significa essa expressão minha carne? Eu acredito que seja a personalidade de cada ser humano, o pecado que habita em cada vivente, em cada ser humano. Penso que seja isso. Olha só, interessante, né? A personalidade tem a ver com a carnalidade, tem a ver com a natureza humana. O que mais vocês acham em relação a isso? A carne é aquilo que nós somos, né? O nosso
todo natural. Aquilo que nós nascemos já sendo e que seremos assim a menos que nos entreguemos a Cristo. Muito bem, muito bem. Dando prosseguimento aqui, o apóstolo Paulo está falando nesse texto e ele diz algo interessante, porque o apóstolo Paulo era um homem de Deus, mas ele diz o seguinte, ele diz, olha, habita em mim algo exatamente que não é bom. Ora, sendo ele um homem de Deus, um homem devotado ao Senhor, por que ele disse que habita nele algo que não é bom? Como assim? Como explicar essa situação? A gente falou um pouco sobre isso no bloco anterior, né? Porque Paulo foi um grande homem de Deus, porém ele tinha consciência desse mal que é a sua própria carne que habitava nele. Ele sabia que nele mesmo em si não tinha nada de bom, pelo contrário. As obras da carne, ele mesmo fala lá em Gálatas, que são ira, lascívia, promiscuidade, mentira. Então, o que habita no ser humano, pelo ser humano, são essas coisas más. Porém, algo que vem de fora, e aí é saber o próprio Deus, o Evangelho de Cristo, é que consegue trazer algo de bom desse mal. Mas em nós mesmos não habita bem nenhum, pelo contrário, somente maldade e podridão. Muito bem. É interessante que sempre que eu vejo esse versículo, eu me lembro da seguinte questão. A gente não precisa ensinar uma criança a errar, a pecar, desobedecer. Mas ela naturalmente, ela vai fazer aquilo, né, contrário ao que o pai está dizendo. Não mexa nessa tomada. Ela vai lá na tomada, ela vai lá desobedecer, mentir, enganar, esconder. Acho que a criança, observando a criança, você percebe como essa natureza está presente em nós, desde a hora que a gente nasce. Não é algo que se adquire. E naturalmente, sim, né, com cada um. Muda só o endereço, mas é a cópia, né, de um para o outro, idêntico mesmo. É verdade. E dando prosseguimento aqui no texto, algo interessante também, ele diz assim, olha, o que é que o ser humano, o que é que as pessoas, os indivíduos, eles desejam fazer, tem até o desejo de fazer, mas eles não querem fazer. E aproveitando essa pergunta, já lança uma outra parecida, só que um pouquinho contrária. Diz o seguinte, e o que é que as pessoas também, elas não querem fazer de maneira nenhuma, mas acabam por praticar essas atitudes? O que é que vocês me dizem em relação a isso? É interessante, o Reuel, ele colocou muito bem no quadro passado, no último que nós acabamos de ver, e lá em Gênesis a palavra de Deus diz que Deus criou tudo perfeito. Tanto que ele diz, quando ele terminou a criação, e viu que tudo era bom. E dentro dessa criação está o ser humano. Ele criou perfeito, bom, sem pecado, sem mácula. Mas o pecado, ele trouxe essa inclinação para o mal dentro do homem. A Riane colocou muito bem aqui que nós não precisamos ensinar a criança a fazer o que é errado. Naturalmente ela já faz. Você tem a sua preocupação com a criança é com o que ela está fazendo de errado, não com o que ela está fazendo de certo. E quando o pecado entrou no ser humano, ele não destruiu por completo o que a Bíblia diz que nós somos imagem e criação de Deus. Então existe um lado bom no ser humano. O ser humano, ele tem um DNA de Deus e ele tem o desejo de fazer o bem. Mas já entrando na segunda pergunta, por causa do pecado, nós temos essa inclinação. O Reuel também, vou usar aqui mais ou menos, novamente uma citação dele. Por causa dessa inclinação do pecado, o homem, quando está separado de Deus, ele não tem condição de fazer algo que agrade a Deus. Então, ele tem até o desejo de fazer o bem, mas o pecado o faz com que ele não cometa esse bem, não pratique esse bem. E interessante que na segunda pergunta que ele diz, ele não quer fazer o mal, mas termina fazendo, por conta da contaminação do pecado, e ele está inclinado para o mal. Mesmo nós, quando aceitamos a Jesus, temos uma experiência com Deus, mas tem esse processo que o Reuel também falou, que é a santificação, e aí é uma caminhada, é um processo que é dia a dia, é uma luta entre
a nossa carne e o espírito. É uma luta constante, que o apóstolo Paulo mesmo fala que essa luta é constante. Por isso que o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, termino fazendo por conta dessa inclinação que há dentro de nós. E Rubem acaba de responder já a pergunta que eu ia fazer. Não sei se alguém tem algo mais a acrescentar em relação a isso. O porquê, aquilo que desejamos fazer não fazemos, e o que não queremos acabamos por fazer, que é exatamente a questão da carnalidade, das paixões carnais, né? E a Bíblia também diz que é justamente por essas paixões e desejos que cada um de nós somos tentados. Né? Diz que ninguém é tentado por Deus, mas nossas próprias paixões e desejos, natureza humana, faz com que sejamos tentados, né? Inclinados a pecar. É verdade, é verdade. Muito bem. O apóstolo Paulo, nesse texto, também diz algo interessante. Ele diz assim, olha, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Então ele refere-se a uma ação de alguém ou de algo que o impulsiona a fazer aquilo que ele não deseja fazer, mas ele acaba fazendo. Quem é que o impulsiona a fazer aquilo que ele não quer fazer? Eu acredito que seja o pecado. Pecado. O pecado que impulsiona o DNA do pecador que o ser humano carrega, impulsiona a fazer aquilo que não agrada a Deus. E o interessante é que o apóstolo Paulo se constrange em falar que aquilo que ele não quer, o bem que ele quer fazer não faz, e o mal que ele não quer fazer ele faz. Esse constrangimento só vem quando o Espírito Santo habita na pessoa. Porque se ele é do mundo, o errado para ele é normal. Ele não sente o constrangimento no seu interior do pecado. Porque é normal, tudo é normal. Mas quem aceita Cristo não consegue, como o apóstolo Paulo diz, quando ele mesmo não consegue ficar bem da situação. A pessoa que não tem Cristo, ele sente constrangimento de ser pego pecando. Mas de pecado não. Mas do pecado não. Se alguém, mesmo sem Cristo, é pego no ato do pecado, me perdoe, mas se não é pego, está tudo bem. O problema é ser pego, se eu não fui pego não. Uma vez nós temos a Cristo e nós continuamos a pecar, infelizmente, na nossa caminhada, mas quando nós pecamos, não precisa ninguém saber, o peso do pecado vem sobre nós, o Espírito Santo que habita em nós nos constrange, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mostrando que nós estamos errados. Agora, os demais aqui presentes, a gente ouve muito falar sobre pecado, né? A criança faz algo de errado, aí a mãe vai e diz, menino, faça isso não que é pecado. Mas assim, será que as pessoas realmente entendem o verdadeiro significado do que é pecado? O que vem a ser pecado, na opinião de vocês? Pecado, uma definição mais simples, mais ampla, seria errar o alvo. Porém, trazendo para o contexto bíblico, seria o errar o alvo no sentido de desobedecer a Deus. Porque senão, se eu for estacionado no carro e eu errar ali, eita, pequei. Não é exatamente disso que está falando, é errar o alvo no sentido de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos mesmo, no seu início, capítulos 1 e 2, ele gasta todinho mostrando o quanto nós pecamos em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas atitudes. Mostra que o homem naturalmente, inclinado pela carne pecaminosa, só comete pecado. A sua boca é como um sepulcro, ele apressa os seus pés para o mal, ele pensa o mal, ele maquina o mal. Isso somos nós sem Cristo, essa é a nossa natureza, é assim que o homem já nasce. Mas a criancinha, dizendo que a criancinha é má, nós nascemos em pecado. As crianças vão apenas aprendendo a demonstrar esses pecados com suas ações. Como Riane muito bem citou, e eu tenho vivido isso muito lá em casa, eu não tenho ensinado ali a pecar não, mas ela tem demonstrado que ela é uma pecadorazinha. A gente fala, ela vai pegar coisa, não. Aí ela fica assim, não. Mas a gente vira, ela vai lá e, não, quando a gente olha. Se a gente não está olhando, ela vai lá e pega. O que é isso? Pecado. O pecado já é algo que nasce com o homem e somente Cristo, através do Evangelho, sua morte e ressurreição na cruz, pagando pelos nossos pecados, pode nos libertar disso. E é interessante que enquanto a gente também não tem a consciência disso, a gente não pode se inclinar para Deus. Enquanto a gente não pensa. Muitas pessoas disseram no quadro, o povo responde, a gente nasce bom. Não é? As influências, as pessoas que estão ao nosso redor, a família, a sociedade. Se eu pensar assim, eu vou continuar sendo pecador e achando que as situações me levaram a pecar, a errar. Né? Enquanto isso não existe. Na verdade, a realidade que a Bíblia nos mostra é que nós somos sim pecadores. E a gente precisa ter consciência disso. Porque quando a gente tem consciência que eu sou uma pecadora
assim, por natureza, né, em potencial, eu também fico mais alerta com minhas paixões, meus desejos, meus pensamentos, minhas vontades. Também fico, né, me cuidando mais para não cair tanto, não pecar tanto. Verdade. Muito bem. Nesse texto, no finalzinho, Paulo ele fala e demonstra a experiência que ele teve com Deus, que ele teve com Jesus, que ele diz que o pecado que eu cometo, o erro que eu faço, que eu não quero fazer, é por causa do pecado que habita em mim. Portanto, não sou mais eu, mas é por causa do pecado. Não é que ele é levado a cometer o pecado diante de Deus. Muito bem. E por falar em pecado, rapidinho o nosso pipoca. Pecado a ser evitado nesse texto. Poucas palavras, que o nosso tempo está passando. É seguir a tendência da nossa carne, ignorar o fato de que nós somos pecadores e nessa ignorância seguir o curso pecaminoso da nossa carne. Indivíduo exemplo a ser evitado? A ser seguido. Perdão. Indivíduo exemplo a ser seguido. Obrigado, Riane. O indivíduo e exemplo a ser seguido. Aí, o exemplo a ser seguido, eu diria que seria aí a santificação. É buscar cada dia você estar fazendo, levando a sua vida de forma que agrade a Deus. Promessa a abraçar. Promessa de sermos livres da nossa carne pecaminosa e do pecado. O próprio apóstolo Paulo, em Coríntios 15, diz que um dia esse corpo mortal será revestido de imortalidade, essa corrupção de incorruptibilidade, e então será cumprida a promessa que a morte será tragada, o pecado não terá mais influência sobre nós, estaremos em corpos gloriosos como o de Cristo e seremos livres disso. E você acabou por responder também obras a fazer, Hel. E o conhecimento adquirido é de que realmente há uma carne, há uma natureza humana em nós, e que o que nós aprendemos hoje é que, pela graça de Deus, nós, tendo essa consciência e em Cristo Jesus, nós somos perdoados e temos uma oportunidade de recomeçar, termos uma nova vida pela fé em Cristo Jesus. É isso mesmo, pessoal. Por hoje o nosso quadro PGM na TV se encerra, mas o programa ainda não acabou. Nós temos uma enquete aí, hashtag Palavra Viva, Gálatas capítulo 5. Nesse capítulo, certo, você tem aí na sua telinha, a Bíblia fala que existe algo em nós que é contrário ao Espírito. O que é? Então vai lá, hashtag Palavra Viva, participe e responda. O número está aí também na sua tela, 988431218, 988431218. Agora nós vamos ao intervalo e já já a gente retorna. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser. Vocês que não vêm nas quarta-feiras assistir o nosso culto de oração aqui na nossa igreja, vocês estão perdendo. Então, venham, que é muito bom. Pedir oração pela sua família, pelos seus amigos, seus parentes e também orar por aqueles que necessitam das orações aqui nas quarta-feiras. O culto das quartas-feiras na Segunda Igreja Batista, o culto de oração, para mim é importante, porque como um sedento vem ao poço buscar água, assim venho eu buscar a palavra do Senhor, que me conforta, me fortalece, e eu me sinto necessário. E saio daqui aliviado, alimentado pela palavra do Senhor. Os cultos de oração aqui são muito importantes. A gente tem estudos bíblicos que
nos ajuda muito no nosso crescimento e amadurecimento, e ainda temos um tempo de oração que é muito bom, tempo de compartilhar, tempo de comunhão, de entender o problema um do outro e também de interceder. Então, venham para o culto de quarta. O culto de oração é muito importante para o crescimento espiritual do crente. Nele nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, compartilhar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades e principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Venha participar conosco do culto de oração. Confiar em ti, confiar em ti. Pois é, meu irmão, toda quarta-feira aqui tem sido uma bênção. Tanto no que diz respeito à oração, precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, orando um pelos outros, mas também o estudo bíblico. Sempre estudos bíblicos expositivos na palavra. E estamos numa série do estudo de livro de Juízes. Hoje já entramos no capítulo 5. E você? Está fazendo o que em casa? Venha orar e estudar a Bíblia conosco. Toda quarta-feira, às 19h30, aqui na CIB Mossoró. Deus te abençoe. De volta com o programa Palavra Viva, depois desse PGM muito abençoado. Eu espero que você aí em casa tenha aprendido grandes lições, porque o programa de hoje realmente foi muito repleto de conteúdo, de qualidade, para a gente aprender mais da Palavra do Senhor. Então eu espero que tenha ficado aí para você que está em casa, espero que você tenha gravado essa mensagem no seu coração, tá certo? Gente, estamos aqui já perto de encerrar o nosso programa, mas eu não posso encerrar sem trazer alguns recados para você que está em casa. Primeiro, é que nos dias 11 e 12 do mês de junho, agora, próximo mês, que vai iniciar depois de amanhã, nós teremos um congresso fantástico lá na 2ª Igreja Batista, em Mossoró. É o Congresso de Música, que estará contando com a participação do músico Estênio Márcios. Se você não conhece ainda o Estênio Márcios, nós estaremos até trazendo mais informações aqui nos programas, mas você já pode procurar um pouco do conteúdo dele na internet. Você encontra no YouTube alguns vídeos que são fantásticos, músicas maravilhosas que falam ao coração, e ele vai estar aqui conosco nesses dias 11 e 12 de junho, participando desse congresso de música que vai estar acontecendo lá na 2ª Igreja Batista em Mossoró. O tema é adoração além da música. É um tema que não é só para músicos, não é só para quem toca, não é só para quem canta, mas é para toda a igreja. Então, inscreva-se, você pode se inscrever pelo site da nossa igreja, www.cibm.org.br. CIBM, S-I-B-M, tá certo? Inscreve-se lá, o valor da inscrição é de apenas R$20, tá certo? Mas é um investimento muito bom e vai estar trazendo muito retorno para você e também para a sua igreja. Então convida todo mundo para participar desse congresso que vai ser uma bênção, se Deus quiser, tá bom? Quero lembrar para você também que nós, da 2ª Igreja Batista, estamos esperando você nos fazer uma visita, isso mesmo. Nós estamos diariamente lá na nossa sede, mas temos cultos ao longo da semana. Nas quartas-feiras, temos cultos também aos sábados, à noite, e no domingo pela manhã e pela noite você é nosso convidado. Quarta-feira você viu aí nesse vídeo que acabou de passar, quarta-feira, todas as quartas, às 19h30, tem estudo da Palavra de Deus e oração, louvor, um momento maravilhoso para você estar com a igreja. Faça-nos uma visita, fica lá na Presidente Dutra, vizinho ao Hotel Sabino Palace, em frente à saída para a Areia Branca, para o Ferza, para o Erne, aquela pista ali que todo mundo conhece, né? Então, nos faça uma visita. No sábado tem culto também, culto jovem, às 19h30. No domingo tem culto pela manhã, às 9h, também tem escola bíblica, que é um momento maravilhoso para aprender da Palavra de Deus, e à noite tem culto também às 18h, não é às 19h30, é às 18h no domingo, tá certo? Nossa igreja está de portas abertas, esperando para receber você que está em casa com muita alegria, tá certo? Então faça-nos uma visita ao longo da semana, que nós estaremos lá ali esperando, tá bom? Quero mandar um abraço também para todo mundo que nos assiste, para todo mundo que manda recado para a gente. Quero deixar aqui um abraço para a Reuel, para a Zezinha, para a Lia, para a Andréia, que estão todos nos assistindo agora. Quero mandar um abraço também para a irmã Cláudia, que ela disse que assiste o nosso programa
toda segunda-feira, não perde uma segunda-feira. Irmã Cláudia, um abraço para você, para Betson, para Alissa, para Lucas também, para todo mundo, para Larissa, né? Todo mundo aí, um abraço para Jonas também. Corrinha, que está nos assistindo, um abraço para você também, para toda a sua família, tá certo? Um abraço para minha avó, que assiste toda segunda-feira, meu avô João Batista, que estão nos vendo, minha avó Dora, minha tia, todo mundo, certo? Todo mundo da segunda igreja também sinta-se abraçado, e você que não faz parte da segunda igreja, que faz parte de outra igreja, ou que não é evangélico, mas que toda segunda-feira está aqui assistindo o programa, querendo aprender mais, olha, um abraço para você. É muito importante ter a sua audiência, é muito importante ter você aí do outro lado, tá certo? Também quero deixar aqui um abraço para toda a nossa equipe técnica, o pessoal que fica atrás das câmeras, realizando todo esse trabalho difícil aí, mas com altíssima qualidade para você que está em casa também, tá certo? Hoje nós vamos ficando por aqui, espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, e se Deus quiser, na segunda-feira que vem, nós vamos estar de volta trazendo outro tema, explicando sobre esse tema, falando qual é a visão bíblica acerca do assunto que será escolhido aqui para debate, tá bom? Você pode mandar sugestões também no nosso WhatsApp, 986336215, manda sugestões de, enfim, de assuntos, de debates, que a gente vai dar uma analisada e pode estar trazendo aqui para o programa, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo. Hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem prosseguimento, os Batistas na TV, com a Igreja Batista Memorial, e ao longo de toda a semana você pode acompanhar às 18 horas aqui na TV Mossoró, uma programação de altíssima qualidade para você, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau!